Vai. Oi, meu nome é Jéssica, eu tenho 26 anos, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. E esse é o... Emerson Juan. Mas a galera me chama de Guido. E é isso aí, vocês podem me chamar de Guido. Eu tenho 31 anos, sou de Manaus, Amazonas. E nós nos conhecemos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse vídeo está sendo feito para contar um pouquinho da nossa história, como nos conhecemos. O Emerson vai começar. A gente se conheceu na igreja, né? Já tinha visto ela na igreja lá. Só que ela nem percebia a minha existência. Na verdade ela percebia e depois me falou que achava que eu era casado. Aí numa atividade do JAS, né, que é Jovens Adultos Solteiros, aí quando ela percebeu que eu estava na atividade dos Jovens Adultos Solteiros, que eu não era casado. E aí nessa atividade eu já queria chegar junto, né, só que ela não dava muita condição. E aí eu peguei e elas começaram a conversar sobre, ela e uma outra menina começaram a conversar sobre Rock in Rio, né, sobre Pink, eu acho que a menina queria assistir Pink, e que a menina parcelou não sei quantas vezes ir pro Rock in Rio, e aí ela entrou na pauta de que ela não parcela nada, ela junta o dinheiro e paga tudo à vista, né? E aí eu falei, não, depende da situação, isso e aquilo, ali eu consegui me introduzir na conversa, né, na marra. E aí logo depois ela estava conversando com outro rapaz sobre TCC. Eu era recém-formado na faculdade, conversei que eu estava tentando fazer um TCC sobre estrutura de comportamento humano. E aí é isso, e aí nesse momento aí que eu fui me introduzindo aí para puxar assunto com ela, conversar com ela, iniciar ali uma amizade. Então assim, ele já tinha um interesse, só que ele começou a conversar comigo nessa atividade. E foi justamente nessa atividade que eu percebi que ele era solteiro, porque assim, eu era membro novo na igreja. Então, e o Emerson tinha acabado de chegar, né? Eu tinha acabado de chegar. Estado, também estava começando a frequentar a capela. Meu avô, ele tinha sido membro por muitos anos, e há alguns anos, porque ele já é falecido. Então eu conheci algumas pessoas, mas pouquíssimas pessoas, porque eu só comecei a frequentar quando eu comecei a pesquisar a igreja. Antes disso, eu nunca tinha nem visitado, eu só tinha ido no velório do meu avô mesmo. E então, como eu não conhecia os membros e o Emerson tinha acabado também de chegar, eu não conhecia ele, não fazia ideia de que era ele. E como ele sempre frequentava a capela com uma mulher e uma criança, eu achei que eles formavam uma família. E quando eu vi ele na atividade do JAS, que são Jovens Adultos Solteiros, aí que eu me toquei que ele não era casado. Mas até então eu não tinha nenhum interesse, mas era só uma suposição, porque eu via ele chegando na capela e reparava, assim como qualquer outra família, e não tinha interesse nenhum nele, com certeza, né? Homem casado. Mas mesmo sabendo que ele era solteiro, eu não tinha nenhum interesse, porque não era o meu objetivo naquele momento da minha vida. Ela pensava que era casado, porque quando eu vim pra cá, pro Espírito Santo, pra Vitória, eu tava morando na casa do meu tio. E eu sou o segundo neto mais velho, né? Meu irmão é mais velho que eu. E o meu irmão e o meu tio, a gente foi criado junto. E ele é o filho mais novo da minha avó. A nossa diferença de idade é de quase 3 anos, 2 anos e alguma coisa. Uns 2 anos e meio, mais ou menos. E aí eu vim pra morar com o meu tio. Que com o meu tio, a esposa dele e a filhinha deles, né? E aí toda vez que eu ia pra capela eu sempre ia acompanhado deles 3. Aí depois de um tempo, meu avô passou mal, né? Meu tio teve que ir para Manaus para fazer companhia pro meu avô, cuidar dele, ajudar ele. E aí ficou só eu aqui com a neném e a minha tia. E aí como eu ia para a igreja com elas, aí ela achava que eu era casado com... que ela era casada. Então, assim, o tio dele tem praticamente a mesma idade que ele, e a tia dele, que é a esposa do tio, também. Então, por isso que foi fácil de confundir. E aí, depois dessa atividade, o Emerson me mandou mensagem no Facebook, no Messenger. E aí ele
mandou mensagem, mas até então eu achei que, tipo, só queria conversar e tal, como amigo, fazer amizade, porque ele era novo na ala, eu também. E aí, no dia que eu percebi que ele estava interessado em mim, foi o dia que ele me chamou pra ir no cinema. Tipo, tava pensando em assistir Malévola e não sei o quê. E aí, antes disso a gente só tinha conversado porque a igreja é aos domingos e todo domingo que ele estava de folga, nós estávamos em aulas dominicais separadas, porque assim, uma semana a gente faz com o JAS, Jovens Adultos Solteiros, e outra semana eu fico com a Sociedade de Socorro e ele com Coro de Elders. Então aí eu sempre que ele ia, eu estava na Sociedade de Socorro com outras mulheres e ele estava no coro. Nunca ia quando era aula do jazz, então a gente dificilmente pegava a mesma aula juntos. Então a gente só se via ali na Sacramental, né? Que é a reunião antes da escola dominical. E aí teve um dia específico que ele foi e que eu não fui. E aí teve a Sacramental das Crianças. É esse o nome Sacramental da mesmo? primária. A Sacramental da Primária. Que as crianças cantaram e tudo mais, e ele me mandou mensagem, foi lindo, você perdeu. Eu falei, nossa, é sempre assim, quando eu falto acontece alguma coisa especial, seja onde for, igreja, escola, eu nunca falto, quando eu falto acontece algo especial. E aí, conversando assim, no intervalo de 2, 3 dias, uma semana, que eu demorava pra responder, ele, vamos ao cinema, assistir Malévola e tal. E aí, quando ele chamou pra ir no cinema, que me deu esse negócio, tipo assim, esse cara tá afim de mim, porque ele não tá me chamando pra ver com já, sair com o pessoal, com a galera. Ele tá querendo ir no cinema sozinho comigo, o que que eu faço? Vou bloquear agora, vou correr. E aí eu mandei mensagem pra um amigo em comum nosso, que era o Gustavo na época. E eu falei, Gustavo, acho que o Emerson tá afim de mim. Na verdade, eu acho que nem falei Emerson. Eu nem entendia direito seu apelido. Eu falei alguma coisa. Eu falei, acho que ele tá afim de mim, eu vou bloquear, vou pular fora e tal. E aí o Gustavo respondeu um negócio que eu nunca vou esquecer. Que é... Todo mundo merece ser amado ao menos uma vez na vida. E tipo assim, pra mim foi um tapa na cara. E não, eu pensei muito nisso, não só pro Emerson, né? Mas também pra mim, porque eu nunca me permiti viver isso, porque eu sempre fui muito focada em estudo e arranjar um emprego. Valeu, Gustavo. Vou estudar e vou arranjar um emprego. Era isso a minha vida. Então, a parte de conhecer alguém, se apaixonar, estar num relacionamento, casar, era uma coisa que estava tão no fundo do baú da minha vida que eu nem mexia pra levantar a poeira, entendeu? Eu tava ali. Tipo assim, um dia, se tiver que acontecer, vai acontecer, mas meu foco mesmo era trabalhar e estudar. E aí eu pensei, nesse momento eu já tava no finalzinho da minha faculdade, caminhando pro último período, e já tinha começado a trabalhar no meu primeiro emprego de carteira assinada. Então eu pensei, esse é o momento ideal, né? Tô formando e comecei a trabalhar, que é tudo que eu sempre almejei certinho na minha vida. Então, talvez porque agora não me relacionar. E aí... Certo, apareci. Aí você pegou meu número no Message e... E aí a gente ficou se cortejando, né? Ela ficava dando em cima de mim direta. Isso, gente, foi em dezembro de 2019. E aí pegamos assim num cenário em que a gente começou a conversar em dezembro de 2019, a gente continuou conversando e assim, nosso papo assim era secreto, porque quando a gente se via na Sacramental, a gente fingia que não se conhecia. Então ninguém da igreja, dos jovens, ninguém sabia que a gente estava conversando. Mas ela tava ali por dentro. Nossa, tô louco pra cair nos braços dele. Beijá-lo, amá-lo, adorá-lo. Aí a gente ficou meses assim, conversando sem ninguém saber. A gente conversava, chegava assim na igreja, a gente só se olhava assim, tipo, oi, tudo bem? Bom dia, tchau, bom domingo. Pode ser. E aí, passando o carnaval, né, que foi que notificaram sobre a pandemia, assim, a gente suspeita de que já estava acontecendo, mas passou o carnaval, eles começaram a notificar e começaram com várias regras e restrições. E a gente já estava num namoro super secreto, só se conversando e se vendo de longe na igreja dando um tchau. E aí começou a pandemia, a gente não tinha. Aí que a gente não tinha mais tempo mesmo pra namorar, alguma coisa do tipo. Aí ficou mais difícil a situação. Aí que entra em como foi o nosso primeiro encontro.
Nesse cenário de pandemia, a gente não tinha muito para onde ir, porque os comércios estavam fechados, geralmente as pessoas vão para cinema, restaurante, etc. Os comércios estavam fechados e assim, a minha mãe era grupo de risco, eu moro com a minha mãe, o Emerson morava com o tio, né, a tia e a sobrinha, a prima, né, quer dizer. E só que assim, nós continuamos saindo de casa porque nossos trabalhos foram considerados serviços essenciais. Você trabalhando com? Eu trabalho no comércio, eu trabalho no supermercado, né? Linha de frente, suprimento, tudo isso daí. Bateram o pau, Pelé bateu palma pros médicos, mas não bateu pra mim, cara. Se não fosse a gente, os médicos teriam morrido de fome. E eu Ela trabalhava morreu e não bateu palma pra mim. E eu trabalhando no setor assim, de Chateado. telecomunicações, telemarketing, que também foi considerado serviço essencial. Então, assim, pegando ônibus todo dia para trabalhar, que eu trabalhava em outra cidade. E como minha mãe era grupo de risco, eu tentei mantê-la em casa o máximo possível. Na época ela também estava desempregada, então eu tentei manter ela segura o máximo possível. Então, se eu tinha que ir no supermercado, eu ia sozinha, pagar alguma conta aí num banco. Então, tudo era eu, assim, questão de rua. E a gente começou a se questionar, tipo, a gente já tava meses conversando, né? Já tava ali em março, né? Abril, a gente já tava uns meses conversando e a gente pensou, a gente nunca saiu juntos, a gente só tá conversando. E se a gente já tá saindo para trabalhar todos os dias e a gente trabalha tipo 6 dias por semana, entendeu? A gente só tem uma folga na semana. Então por que não a gente se encontrar, né? A gente já tá saindo todos os dias e aí a nossa solução foi na praia e foi aí que rolou nosso primeiro beijo. Eu não lembro se foi no primeiro encontro. Acho que não lembro. Foi, Não lembro se foi foi. no primeiro Ela encontro. chegou Pessoa lá e falou assim, presencial. não aguento mais esperar, e veio pra cima, tinha que ficar segurando ela. Mentira. Aí eu falei, para, essa mulher maluca. Falei, me ajuda, aquela maluca que tá querendo me agarrar. Tá, foco, amor. A gente. Eu posso descrever pelo menos como eu acho que poderia ter sido. Um Sim, fala um pouco mais alto. pouco mais alto. Aí poderia ter sido assim, mas não foi. A gente chegou lá, conversou, falou sobre beijo, vai, não vai. E foi, mas antes de acontecer, ela me pediu uma coisa. Não enfia a língua na minha garganta. Foi na minha boca, não foi na minha Você garganta. falou garganta. Foi na minha boca. Tá bom. Na minha cabeça foi garganta. Porque assim, nosso primeiro beijo foi meu primeiro beijo, né? Aí, como as pessoas costumam falar, ai, o primeiro beijo é nojento, a pessoa não sabe beijar direito, aí fica misturando saliva, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei com muito nojo, com muito receio. Então eu falei, não coloca a língua na minha boca. Mas assim, ele foi respeitoso, ele não colocou a língua na minha boca, mas o beijo foi muito bom. Então, bom que eu tô beijando até hoje. Agora, outro tópico. Como nós nos decidimos? Se A gente já tinha certeza do que a gente sente um por outro. A gente já tinha 100% de certeza que a gente sente um por Eu outro. Né? tinha, né? Eu tinha também. Só que assim, como eu já tive algumas experiências extremamente negativas, né, que no começo eram muito boas, mas depois se tornaram extremamente negativas, eu tinha isso de que tá bom demais pra ser verdade. Não é. Não é verdade. Então eu fui cansando ela pra ver se era mesmo, entendeu? E aí, eu queria saber se ela me amava mesmo, porque que já, comigo já aconteceu o contrário. Eu tinha certeza que eu sinto por ela, né? Sentia, né? No caso, sentia, mas não é que eu sinto. Só que tava bom demais pra ser verdade na minha cabeça. E aí, Não, pra quando. vocês terem noção, a gente já chegou no nível em que eu dizia que amava ele e ele não respondia. Imagina como que eu me senti. E aí eu ficava com medo de Sendo que dizer. ele que se interessou primeiro, mas eu que disse eu te amo primeiro e ele não respondeu. Não, mas foi por questão de uma É tipo insegurança assim, emocional eu minha. te amo. Obrigada. Para, pô, credo. Parece que eu sou mal mesmo, cara. Mas era tipo assim.
Mas então, quando que você percebeu que eu era o amor da sua Não, vida? quando eu tive 100% de certeza, foi quando eu fiquei doente, e ela cuidou de mim. Ela... E aí eu vi que ali que já não tinha mais por que segurar a certeza do meu sentimento para ela. Ele ficou com chikungunya, e assim, chikungunya, tro... Ela Nossa, acumula me líquido embolei toda. nas curvaturas do corpo, né? Cotovelo, As articulações, articulações, dedo, pé, joelho, tudo que é canto. doía tudo, as dobrinhas Eu da mão eu dele, chorava de aqui, dor. o joelho dele, e assim, ele morava numa casa que era no Numa morro, favela, no e morrão, tinha que subir muita escada, dava dó dele eu subir subia a escada. 248 degraus para chegar em casa. E aí, quando eu cheguei, da primeira vez que eu tava mal mesmo, do negócio de chikungunya, nossa, foi horrível. Eu cheguei em casa lá, quando eu cheguei lá em cima, lá eu chorava de dor. E aí meu tio ficou preocupado e tal, e queria me levar, mas não queria sair de casa, porque foi sofrido subir as escadas, descer seria pior ainda na minha cabeça, né? Aí ele me deu um monte de remédio lá, Tocilax, não sei o que, Lax, Dorflex, o caramba, 4, ele aliviou. E aí eu consegui dormir. Só que no outro dia eu acordei ruim, e aí eu queria ir trabalhar. Aí disse que eu queria trabalhar, eu vi que eu não tinha condições. Foi aí que ela foi pegar, me pegou em casa, me levou no E hospital, aí ele não descobriu que não era sabia. para aquele hospital que eu tinha que ir, era para outro. Aí cheguei no outro, fui fazer só um raio-x, aí fui para outro. Não, aí E você... ele tinha um plano de saúde. Eu tinha um plano de saúde que eu não sabia usar. E aí ela me ensinou a usar o plano de saúde. Aí ela me ensinou a usar o plano de saúde e eu resolvi tudo muito rápido, muito fácil. E Muito aí, um simples. tempinho depois da chikungunya, que você já estava se recuperando e É, voltou a trabalhar e pegou Covid. aí depois que eu já tava, não tava 100% da chikungunya, porque ela fica muito tempo no organismo, E tem sequelas, né? até hoje ainda tem um pouco de sintoma dela. E aí quando eu tava ficando bom, 100% não 100% mas próximo de 100% aí eu tenho Covid. Nossa, e Aí era muito gasto com remédio também. eu até um dia desse, eu tinha guardado todas as receitas médicas, todos os exames. Dava uma pilha assim desse tamanho, cara. Dava mais de, eu medi, dava Enfim, mais de um palmo de pilha de papel, assim, de folha A4, uma em cima da outra, assim. enfim, ele É muito esperou ficar exame. doente à beira da morte para poder assumir Givião. É, cara. Ele já estava segurando a mão de Deus, já ele, não, Jéssica, é boa para mim, né, Senhor? É, eu não sei exatamente quando foi que eu percebi. Acho que foi Foi no meu beijo. foi tudo foi tudo Foi no muito meu gradual. Foi no meu beijo. Foi tudo muito Você gradual. adora meu beijo. Foi tudo muito gradual. E só que eu ficava assim na minha cabeça. Cara, eu achei que eu ia me abrir pro amor agora, que eu ia começar a experimentar e já vou parar na primeira. Porque eu já tô apaixonada, eu não quero ir para a próxima. Eu já quero ficar aqui mesmo. E foi isso. A gente se apaixonou. E aí ele se apaixonou, mas não queria entregar, entendeu? Se dar por torcido. E aí depois que ele ficou doente, assim, Então seu braço a lá vida pra moeu ele, entendeu? Aí ele não te amo mesmo e tudo mais. E olha que eu já tava quase. Não, e ainda teve um momento depois da Covid que você entrou em depressão, porque você estava passando por uma fase difícil, você saiu da casa do seu tio e foi procurar lugar para morar, e eu te ajudei também em todo esse processo de mudança. Era difícil porque eu trabalhava num lugar, eu chegava muito tarde em casa e saía e dormia muito tarde, porque às vezes no morro que ele mora, né? Tinha guerra. Tinha confronto aí. E eu não podia, eu chegava em casa meia-noite e meia, 1 hora, meia-noite e 40, 1 hora, e eu não podia subir o morro. E eu fazia o quê? Eu ficava lá no pé do morro lá, fazia. Ele já chegou a dormir na praia e tal, e assim, eu sou capixaba, né, gente? Eu não sou de receber visita. E aí a gente nunca tinha a gente mal tinha saído, tipo, algumas vezes e tal.
por causa dessa nossa vida corrida, a gente trabalhava muito, eu trabalhava e estudava, e a gente já estava conversando há muitos meses, mais de 6 meses, a gente se via na igreja, ninguém sabia da gente. Mas aí teve uma situação, tipo, depois que eu comecei a ver ele nessa situação, algumas noites ele teve que dormir aqui no meu sofá, eu pedi minha mãe pra ele não ficar dormindo na rua e tudo mais. Onde que a gente tava mesmo? Que depois disso teve a situação da depressão, né? Depois da chikungunya, depois da Covid, depois da depressão, você decidiu me amar, né? Não, na verdade, a depressão já era um longo prazo, né? A depressão ela é um negócio bem estranho porque a gente tem e não quer admitir. A gente tem aquela conversa interna dizendo, não, é frescura, não tem nada a ver, isso aquilo. Mas ela é de verdade. E precisa de auxílio profissional, né? Porque, tipo assim, eu não curei a depressão dele. Ele teve um auxílio médico ali. Eu prestei meu auxílio, assim, que eu pude ajudar na sua mudança, falar pra você fazer consulta e te ajudar a marcar essas coisas. Mas você teve a necessidade de fazer uma consulta, fazer uma terapia com uma psicóloga, fazer consulta com um psiquiatra e tudo mais. E nessa época que ele estava em depressão, ele estava assim, no ápice da negação dele, que ele não falava que me amava, que ele achava que eu merecia algo melhor e tudo mais. E aí a gente eu tinha até falado, a gente tinha terminado, basicamente, e aí eu falei pra ele que no começo eu fiquei muito chateada, muito mesmo, só que depois eu pensei, eu vou continuar do seu lado, mesmo que como amiga. Mesmo como amiga. E foi nesse processo aí que eu já estava me conversando que a gente já tinha terminado, que eu estava só ajudando ele como amiga, prestando meu apoio e tal, que eu já estava quase assim, partindo para outra, que ele percebeu que me amava. Não, nada. Era só para fazer pressão, eu não cedia pressão. Aí, e nisso entra a gente falar qual a nossa linguagem do amor. Então, a nossa linguagem do amor, a minha é tempo de qualidade e ato de serviço. Sou prestativa, eu gosto de ter atenção da pessoa, eu gosto de estar ali, estar junto, independente de como for. Pode ser sentado na calçada da rua para bater um papo, tanto faz. Eu gosto de presença, de gente que marca presença. E dizem que para você saber sua linguagem do amor, você tem que se questionar o que você mais pede para o seu parceiro. E aí, o que eu mais peço? Presta atenção em tudo. Presta atenção em mim. E o que você mais me pede? Da bituca. E da bituca, né? Imã de cigarro, não. Da bituca é da beijinho, da selinho. E sua linguagem do amor é? Amor, toque físico. É isso aí mesmo. É que eu esqueço esses nomes aí. Agora nós vamos fazer algumas perguntinhas. Qual foi o nosso primeiro presente? Não. Isso aí da história. Nossa, assim, comigo por causa desse primeiro presente. Não tem que começar. A gente ficou meses nessa situação de conversar por causa da pandemia. Aí às vezes a gente se encontrava e ninguém sabia do nosso relacionamento. E nisso a gente ficou... Isso por 1 ano e pouquinho, sem ninguém saber do nosso relacionamento. Eu fui o segredo dela por mais de 1 ano. E eu falando pra ela, tipo, a tua família, tipo, a tua mãe, isso aqui. Ela, não. A casa tá em construção, não dá pra te trazer aqui. O cachorro vai te morder. Meu pai é policial civil, ele vai querer te matar. Nada a ver. É uma coisa, ela inventar de desculpa. Mentira, eu nunca falei isso. Mas assim, nosso relacionamento era o relacionamento da KGB, era tão secreto, que às vezes o Emerson acordava e ele pegava o histórico do WhatsApp assim pra saber se era verdade ou se ele tinha criado uma fic na cabeça dele de que a gente tinha um relacionamento. Era o namorado secreto dela. Era secreto mesmo. E aí, depois, quem começou a me apresentar, quase que forçadamente, foi ele, né? Porque, vai ter uns amigos meus lá, me encontra lá, entendeu? E eu, não, vamos sair depois que você sair de lá com seus amigos. Mas aí depois ele foi me introduzindo. Mas aí chegando aí, depois de 1 ano aí conversando e saindo, indo na praia, batendo papo, namorando no secreto, aí a gente... no final de ano de 2000. De 2020. Dezembro a dezembro. Aí chegou o dezembro seguinte, né? Em dezembro a gente começou a conversar ali no Facebook e tal, a gente
ficou conversando, saímos algumas vezes. E aí foi nosso relacionamento secreto. Dando um ano do nosso relacionamento, a gente decidiu trocar presentes, porque nesse clima de final de ano as pessoas costumam trocar presentes, né? Então foram os nossos primeiros presentes trocados, por isso que a gente lembra. E foi quase o término do nosso namoro. Eu sou uma pessoa que é muito literal. Homem geralmente é assim, né?